trabalho ele surgiu depois de uma experiência que eu tive no estágio de férias com a Queiroz Galvão. Eu fiz um estágio de 1 mês lá na rodovia dos Tamoios, e a partir desse estágio, na época eu estava bem na fase de definir o tema do TCC, né? E aí, a partir desse estágio, eu pensei em fazer um estudo de caso, porque toda a obra é interessantíssima lá, e eu particularmente gostei bastante da parte da engenharia de túneis. Já gostava antes, né? É uma área que me instigava bastante, mas aí vendo no dia a dia como funciona, como é algo bastante complexo, me interessou de trazer isso para o TCC. E aí, conversando com o meu orientador, com o pessoal da obra, a gente foi refinando o que seria o assunto até chegar no tema que é overbreak em túneis. Então, inicialmente no trabalho eu faço uma análise de ciclo de escavação do túnel principal 5, né? São 4 túneis lá, a gente chama de T5 porque inicialmente no projeto eram para ser 5 túneis, mas acabaram sendo só 4. E aí esse túnel, então, eu analiso o ciclo de escavação, os métodos de medição e controle do overbreak, e na sequência eu faço uma análise de dados, porque o que acontece? O overbreak, ele é a quantidade de rocha sobreescavada além do perímetro de projeto, né? Quando a gente escava túneis com explosivos, a gente não consegue manter o perímetro do túnel como está em projeto. E aí, essa sobreescavação tem um limite aceitável, tem um limite acima do aceitável, que daí já pode ocasionar problemas, pode ou não pode, né, ocasionar problemas de instabilidade. Eu vou ter que projetar mais concreto ali, então meu custo vai aumentar. Aí eu trouxe essa problemática para o trabalho e fiz uma análise em cima dos dados que tinham sido levantados ao longo do túnel. Então, eles fizeram um levantamento com laser scanner lá no túnel de todas as seções, então eu tinha isso em dado, né? O quanto foi escavado além do projeto em cada seção. Então, depois de eu fazer a análise exploratória de dados para entender a tendência desses dados de overbreak, eu fiz uma análise de correlação com o RMR. Então, para entender quais são as causas do overbreak. O overbreak é um fenômeno bastante complexo. Quando a gente fala de maciço, né? Tudo ali é bastante complexo. Então, entender o porquê em tal seção foi escavado, acabou sendo escavado mais ou menos do que no perímetro de projeto, é algo que tem que ser avaliado por vários vieses. E aí, um dos vieses que eu escolhi foi comparar os dados de overbreak com os de RMR. Então, eu tentei fazer uma correlação utilizando um software, eu fiz toda uma análise de estatística mesmo em cima daqueles dados. Depois de tratar os dados, eu fiz essa análise para ver se o RMR ele estava correlacionado com o overbreak naquele túnel. E aí vieram alguns dados, eu fiz a análise em cima desses dados, o que mais poderia estar influenciando. Então, basicamente foi isso, assim. Foram 2 etapas. Foi uma etapa de análise do estudo de caso, como foi feito o ciclo de escavação, como foi feito a medição e controle de overbreak, e depois uma análise dos dados em si. Eu, quando estava escrevendo o meu TCC, eu também estava fazendo um estágio obrigatório no Laboratório de Transportes e Logística da UFSC. E lá eu estava trabalhando também com projetos de túneis, então eu meio que passei um ano todo assim, trabalhando e estudando só sobre túneis. E aí, entrando nesse universo, eu acabei conhecendo o Comitê Brasileiro de Túneis, conhecendo toda essa comunidade, e acho que foi nesse meio assim que eu acabei encontrando o prêmio e como funcionava. Eu tive um incentivo do meu orientador. Eu questionei a ele se de repente valeria a pena, se o trabalho tinha potencial, e ele acreditou, ele falou, não, envia que quem sabe aí seja reconhecido, ou mesmo assim, mesmo se não fosse reconhecido ali com o primeiro lugar, de repente
mais pessoas saberem do trabalho, né? Mais por questão de compartilhar mesmo o trabalho. Foi um ano bem difícil para escrever o trabalho, bem no auge da pandemia. Então, quando todo mundo estava de quarentena, eu estava fazendo home office na época de estágio e fazendo o trabalho, né? Além de algumas matérias também. Então, foi uma rotina bastante puxada, num contexto nunca vivido antes, né? E aí foi um período turbulento, mas que rendeu bons frutos nesse sentido. Então, quando eu fiquei sabendo que lá no momento que foi anunciado, eu fiquei muito, muito feliz mesmo, assim. Até por ser eu digo, uma pesquisadora aspirante, assim, né? Que muito futuramente gostaria de ser professora. E então é muito gratificante logo de início, para um primeiro trabalho, ser reconhecido dessa forma.